Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos chegando nesta segunda-feira, né, com o que a Bíblia diz. Seu programa falando da palavra de Deus. Nesta noite abençoada de segunda-feira, ainda estamos definindo o horário, né, Pastor Jonas? Estamos definindo ainda o horário, por causa das nossas programações aos sábados. A gente está sendo impedido de fazer essa programação aos sábados, porque temos que estar na programação do nosso ministério. Então a gente está procurando ainda um dia para encaixar, para ficar definitivo esse horário. Hoje a gente vai fazer o que a Bíblia diz nesta segunda-feira. E a gente vai falar nesta noite sobre um tema bem atual, um tema que está sendo muito polemizado, muito discutido, que o tema de hoje é o cristianismo e o aborto, né, Pastor Jonas? A paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez, no nome santo de Jesus. A paz do Senhor, Diácono Gildo, a paz do Senhor, você que nos assiste. É um prazer estar mais uma vez aqui, e é um assunto que tem ganhado bastante destaque, né? Depois que a Argentina aprovou, legalizou lá o aborto. Para nós cristãos é um assunto que é bem resolvido, né, no meio cristão, mas no meio secular é um assunto que diverge as opiniões, e muitos cristãos, eu acredito que aquele cristão que não tem a mente ainda muito formada no que crê, ele acaba às vezes aceitando essa ideologia, até sendo conivente, até concordando em alguns pontos, né, do que essa ideologia pensa e prega a respeito do aborto. Então hoje nós vamos esclarecer o que a Bíblia fala sobre o aborto, vamos aqui debater um pouco sobre a visão cristã sobre o aborto, e se você ficar aí, eu creio que até o final desse programa você será abençoado com a palavra de Deus e abençoado com aquilo que o programa tem a trazer para a sua vida nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que já está conectado com a gente, vai aí compartilhando essa live, compartilha essa programação, para que mais vida possa ouvir a palavra de Deus nessa noite. Já está conectado com a gente aqui, Miriam Pionório, né? Está conectado com a gente. Priscila Rocha também está nos assistindo. Daniel Bento, ele manda a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu querido, seja bem-vindo. Fique aí até o final, porque nesta noite Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas, falando sobre o cristianismo e o aborto. Amém? Pastor Jonas, vamos começar falando Amém. Deste tema tão debatido, tão falado, tão atual, né? A primeira pergunta eu já lhe pergunto, o que a Bíblia fala sobre o aborto? O que a Bíblia diz sobre o aborto, meu pastor? Bom, irmão Gildo, a Bíblia não vai ter um mandamento específico assim, não abortarás, né? Opa. Mas a Bíblia sempre é a favor da vida. E a gente observa isso quando no Decálogo, os 10 mandamentos, existe um mandamento preciso. Não existe lá não abortarás, mas existe não matarás. Opa. E é entendendo esse mandamento de não matarás, entendendo a abrangência desse mandamento, que nós cristãos entendemos que a vida ela é preciosa, que a vida ela é mais importante, né? No aspecto de não matar, nós não podemos tirar a vida do nosso próximo, do nosso semelhante. E a questão do aborto ela é muito discutida e polêmica, porque na visão medicina, até os 3 meses de gestação, a criança ainda não é considerada por eles um ser humano, não é considerado uma vida, né? É considerado, na visão deles, é considerado como um feto. E para nós é difícil nós desvencilhar a vida do feto, porque é um ser humano em potencial que está ali, né? E por isso um ser humano em potencial que está sendo gerado, que está sendo formado. E quando a Bíblia, já nós vamos fazer aqui a leitura inicial para a gente adentrar, mas quando Davi escreve em um de seus salmos, se eu não me engano, Davi vai escrever
Eu não me lembro qual é o salmo, mas Davi escreve dizendo assim, olha, antes que eu fosse, quando eu ainda era substância informe, o Senhor escreveu todos os dias da minha vida em seu livro, né? Ainda que quando eu estava em formação, o Senhor já me conhecia. Nós vemos o profeta Jeremias também dizendo que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Né? Então, para nós cristãos, a vida começa muito na concepção, no momento em que é descoberto a vida e que existe um ser humano em potencial sendo gerado, nós consideramos como um ser humano. E por isso o assunto tem sido muito debatido também pelas questões econômicas, sociais, as questões de que o Brasil ou os países não têm um planejamento familiar, né, uma política pública sobre planejamento familiar. E isso tem sido muito discutido nesses vários âmbitos da sociedade. Mas para nós, a nossa visão cristã é que a vida em potencial ela começa na concepção, quando o óvulo é fecundado e com apenas, eu acredito que já no primeiro mês ali, já é um ser humano em potencial sendo gerado. Então, para a gente já entender melhor e adentrar em outras perguntas, eu quero ler um texto que fica aqui, ó, em Lucas, capítulo 1, versículo 41 ao 44, que diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha que estava no seu ventre saltou, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que eu, ao chegar aos meus ouvidos a tua saudação, a criancinha que está na minha barriga saltou de alegria no meu ventre. Então nós vemos aqui João Batista, né, cheio do Espírito Santo, quando ouve a voz de Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, que estava com ele também no ventre. João Batista era alguns meses mais velho que Jesus. Então, você pode observar que o feto, que a ciência chama, que aqueles que são pró-aborto, são a favor do aborto, chamam de feto, a palavra do Senhor diz que quando ele ouviu, o João Batista ouviu a voz de Maria, e ele reconheceu que o Senhor estava ali no ventre de Maria, o Senhor Jesus, né, estava no ventre de Maria, e o Senhor Jesus eram poucos meses, se eu não me engano, um pouquinho mais novo do que João Batista, né? João Batista, eu acho que na história bíblica ele é um pouquinho mais velho, questão de um mês ou um mês e pouco. E você vê que o feto Jesus e o feto João Batista estão ali com vida, um cheio do Espírito Santo, né? E o outro Salvador. Então, nós, pro cristão, quando começa a vida, eu acho que é indiscutível, né? Eu acho que essa questão para o cristão ela é indiscutível. Quando é que começa a vida? Eu acredito que quando o cristão, a mulher cristã, descobre que está grávida, já pode ser no primeiro mês, nos primeiros meses, né? No segundo mês, geralmente é descoberta entre o segundo e terceiro mês, né? De gravidez. Então já é um ser humano em potencial, em formação, né? E eu acredito que tinham aí aproximadamente 14 semanas aí, que 3 meses e pouco, o João Batista e Jesus, ou 4 meses. Então é algo que nos surpreende, porque João Batista reconhece Jesus no ventre, e ele é cheio do Espírito Santo no ventre, ele salta, e a mãe dele também é cheia do Espírito Santo. Então nós vemos Davi também afirmando que quando ele era ainda substância informe, o Senhor já o conhecia, já tinha escrito todos os seus dias, né? Nós vemos Jeremias dizendo que foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Nós vemos lá no Antigo Testamento, já respondendo o que a Bíblia diz, são esses. São esses trechos aqui, porque a Bíblia não vai dizer assim, não abortarás, não é, a Bíblia não vai dizer assim, mas ela vai dizer não matarás, né? E ela traz esses textos que, como a doutrina da Trindade, ela é formada também a partir de textos que
corroboram para a doutrina, né, que fortalecem a doutrina, também nós podemos afirmar que o aborto, ele, embora não tenha um mandamento não abortarás, não seja específico, nós podemos ver, através de vários textos, que a Bíblia ela é a favor da vida e que para o cristianismo, para o cristão, para a Bíblia Sagrada, o nascimento, a descoberta de um ser humano é na concepção. Quando já descobre que existe um ser humano, é um ser humano em potencial. Então, nós não podemos matar. Então, o mandamento que nós devemos observar é não matarás. Então, quando acontece o aborto, nós estamos ali tirando a vida, embora seja oculto aos nossos olhos, oculto para nós, nós não conhecemos aquele ser humano que está sendo gerado, mas Deus conhece, porque a palavra de Deus diz que Davi, quando ele faz aquele salmo para Deus, ele diz: olha, eu ainda era substância informe, tu já tinha escrito todos os meus dias no teu livro. Então, é oculto aos nossos olhos, mas para Deus, né, já é alguém, já é um servo dele, já pode ser um servo em potencial, né, vai ter a oportunidade de conhecer Jesus ou não. Então, como Jeremias disse: no ventre da minha mãe tu me escolheste, né? Então, para nós cristãos é uma coisa bem... essa questão é uma questão bem resolvida, né? Agora, no secularismo, no mundo, não. Tem sido motivo de vários embates, né? Por conta das questões aí que eu acabei de citar, né? Socioeconômicas, a falta de paternidade, o pai às vezes abandona, né? E a mãe, para não levar às vezes por ser nova demais, às vezes por ter outros planos na frente, e não quer que essa criança não desejada atrapalhe seus planos, ela acaba optando por abortar até clandestinamente, levando até risco para a sua própria vida. Isso acontece, irmão. E não é só no meio da classe baixa, né? Estimativas e pesquisas, eu andei pesquisando esses dias para poder falar do assunto, dizem que no meio da população de classe média alta é onde se encontra a maioria dos abortos. Por quê? Porque os pais criam os filhos para irem para uma faculdade, para procurarem vencer na vida, né, financeiramente, e acaba que às vezes na adolescência acontece de uma balada, alguma coisa do tipo, essa gravidez chega indesejada, né? E as famílias às vezes até incentivadas pelos pais para não atrapalhar os planos e os sonhos que eles têm para os seus filhos, acabam optando por fazer um aborto, né? Para tirar a vida dessa criança, porque para ele seria um fardo, né? Atrapalharia os planos dele para a jovem, para a filha jovem, né? Então, é algo que não independe de informação, né? A informação, ela pode até não chegar lá na classe baixa, no pobre, nas periferias, nas favelas, mas a informação chega na classe alta, e é a classe que mais aborta. Né? É a classe que mais aborta, é a classe média alta. Então, aí às vezes nós queremos jogar a nossa irresponsabilidade do pai e da mãe, porque existem métodos, não a classe alta, o anticoncepcional, métodos baratíssimos, como anticoncepcional, camisinha, né? Vários métodos baratíssimos para não obter essa gravidez indesejada, e acaba que eles, por irresponsabilidade, acabam preferindo, às vezes, tirar a vida de uma criança do que ser responsável na hora do ato sexual. Então, é um tema com bastante embate, né? Já tem tido decisão favorável para a legalização em vários países vizinhos nossos esses dias, como a Argentina, e foi uma comemoração grande, principalmente no movimento feminista, né? Que quer os direitos iguais dos homens e às vezes por o homem ser canalha, né? Ser aquele cara que tem a fama do garanhão, pega todos, e as mulheres querem acompanhar isso aí também, e querem poder fazer sexo à vontade, sem se preocupar, querem se engravidar, elas terem o direito também de tirarem a vida da criança. Então, é algo que tem sido comemorado por causa da promiscuidade humana mesmo, né? Que tem banalizado a vida, que tem deixado de lado os princípios cristãos, e às vezes nós temos que estar atentos, irmãos, quanto a isso, porque tem muito cristão dizendo: não, isso é questão de saúde, e se é questão de saúde, já nós vamos entrar em mais detalhes, né? Porque eu já me prolonguei demais. Então, o que a Bíblia fala sobre aborto, irmãos, a Bíblia não é específica em dizer não abortarás.
Isso aí a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz não matarás. Então, nós entendendo como cristãos que a vida é inegociável, né? É um valor inegociável, nós entendemos que a concepção humana também é gerado quando já ali no ventre pode ter um ser humano em potencial sendo gerado. Então, quando é descoberto isso e a pessoa vai lá e mata, então está cometendo pecado, por conta que é um ser humano em potencial que está sendo formado, né? Na visão da ciência, até os 3 meses só é considerado feto, né? Só é considerado uma criança, um bebê, depois de 3 meses. Mas para nós cristãos, nós vamos com a Bíblia Sagrada que diz que Jesus aqui, um feto ainda, com João Batista, já estavam ali reconhecendo um ao outro, um sendo cheio do Espírito Santo, quando Davi disse que ele ainda era substância informe e o Senhor já o conhecia, né? Então ele ainda estava em formação, não tinha sido formado ainda, mas Deus já o conhecia. Então, às vezes a criança está lá no ventre, é oculta a nós não conhecemos, mas Deus conhece. Deus conhece, Deus sabe quem ele é, como Davi tinha essa certeza, né? Como Jeremias tinha a certeza também de que no ventre da mãe dele ele tinha sido escolhido por Deus. Então, o cristianismo, o cristão clássico, aquele cristão convicto do que sabe, né? do que crê, ele vai mais por essa linha aí. Ele não é Maria, vai com as outras, não. Louvado seja Deus, você que está chegando agora. Nós estamos no Que a Bíblia Diz, com o tema hoje é o cristianismo e o aborto. Está conectado com a gente Antônio Gonzalez, a paz do Senhor, meu querido. José Almeida, Adriana Silva, Edivaldo Santos e Joana Cláudia, a paz do Senhor para vocês. Fique aí conosco porque está apenas começando. O assunto está bom nesta noite. Nós estamos falando do cristianismo e o aborto. Pastor, o cristão pode ser a favor do aborto? Mediante esses textos que a gente lê, o que a palavra nos garante que a vida ela é primordial, né? Que nós não podemos, um dos mandamentos é não matarás, e nós entendendo que a concepção do ser humano ela é ainda substância informe, ainda informação. Eu acredito que nos 3 primeiros meses a criança não está 100% formada, mas ela ainda está em formação. Davi disse isso, né? Eu ainda não tinha sido formado, meus ossos não tinham sido ainda todo formado, mas tu já escreveste todos os meus dias no livro, no teu santo livro, né? Então, é interessante nós entendermos que é inegociável a questão da vida, de quando começa a vida por cristão, né? Acredito que no primeiro mês ali, ou quando é descoberto que existe uma vida no ventre, né? Nós entendemos que já essa vida já pode ser considerada sim um ser humano. Então, para deixar mais outro texto aqui, irmão Gildo, eu vou convidar aqui, só meditar aqui nesse texto que fica lá em Gênesis, que olha aqui como a Bíblia ela é totalmente a favor da vida e pode ser a vida de um bebê em formação ainda na barriga. Olha aqui o que é que o texto lá em Êxodo que diga. Desculpa. Êxodo capítulo 21, verso 22 e 23 diz: se alguns homens brigarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que ela aborte, olha aqui o texto como é claro, e ela aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Né? Aqui o texto é claro dizendo que se os homens estiverem numa peleja, né, lutando um contra o outro, ou alguma discussão, e eles ferirem uma mulher grávida, eles vão ter que recompensar o pai da criança. Os juízes irão julgar, né, era um crime, né, então os juízes julgavam e eles tinham que ressarcir de alguma maneira, quer seja com os bens, com gado, com propriedade, né, mas se caso o bebê morresse ou a mulher morresse, era pena de morte. Então era considerado um crime, né, no antigo Israel. Então a gente vê que a Bíblia Sagrada também, levando lá para o Novo Testamento, nós citamos o texto de Salmos, quando Davi disse que ele ainda era substância informe, Deus já o conhecia, né? E nós vemos Jeremias também dizendo: eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. E nós vamos lá para o Novo Testamento,
o texto inicial que eu li, que vai ver João Batista reconhecendo com poucos meses de vida o Senhor Jesus Cristo no ventre também da sua mãe, Maria, né? E quando Maria fala, a gente vê que Isabel, ela se enche do Espírito Santo juntamente com o menino que está na sua barriga, né? Com o profeta João Batista já ainda com poucos meses de vida, já cheio do Espírito Santo saltando na barriga da sua mãe Isabel. Então, eu acho que para o cristão, quando começa a vida, irmão Gildo, ela é indiscutível. Né? Na concepção do salmista Davi, ele diz que quando ele ainda estava em formação, então é considerado um feto ainda não formado antes dos 3 meses de vida. Né? E para a ciência ou a medicina, pode ser chamado feto, mas aqui eu chamo de um ser humano. Como Davi diz, olha, eu ainda era substância informe, eu não estava totalmente formado, mas o Senhor já me conhecia e já tinha meus dias escritos no teu livro. Né? E aqui, o feto, João Batista se encontra com o feto Jesus Cristo ainda no ventre e ele reconhece o seu Salvador e se enche do Espírito Santo. Então, eu acho que essa questão ela tem que ser bem resolvida para o cristão. Eu acho que um cristão verdadeiro, um cristão convicto, ele não é pró-aborto, ele não é a favor do aborto, né? Respondendo à pergunta. Eu acredito que ele é a favor da vida, né? E obedecendo o mandamento não matarás, ele também não pode ser a favor do aborto. Verdade, está conectado também com a gente aqui a diaconisa Isaura Rigonato, ela manda a paz do Senhor para a gente e ela diz, corretíssimo, pastor, glória a Deus. Romildo Almeida, pastor Romildo, né? Pastor Romildo também pastor está Romildo, um abraço, conectado. sabe de Deus. Louvado seja Deus. Elcio Martins também está conectado, chegando agora com a gente. Luciano, glória a Deus, irmão Luciano, né? Glória a Deus. Jones Bob, você conhece, né? Conheço, é o líder do Ministério de Comunicação, né, Gé? Forte esse homem. A paz do Senhor, meu querido, fica aí conosco, viu? Porque ainda vem assunto maravilhoso, viu? Hoje a gente está falando sobre o cristianismo e o aborto, né, pastor? O assunto é bom. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, pastor. No Brasil, o aborto é permitido? Sim ou não, pastor? Pronto, muitas vezes vem o país vizinho aí, né, Argentina, legalizando o aborto, né? Eles estão legalizando já algo que aprovou e ficou mais banalizado. Por quê? Porque eles aprovaram algo que se a mãe não tiver condição de criar, ela pode abortar. Se a mãe decidir que não quer a criança, que é uma gravidez indesejada, né, ela pode abortar. Então a mãe decide, é uma pauta do feminismo, né? Das que se dizem feministas. Que se a mulher, o corpo é dela, meu corpo, minhas regras, então eu decido se eu quero ser mãe ou não. Se a gravidez foi indesejada, eu vou lá e tiro a criança e pronto. Então ficou mais banalizada e ficou mais liberal essa questão do aborto lá. E em vários países já estão legalizando. E muitos pensam que o Brasil não permite aborto de maneira nenhuma, né? Pensando que é crime de qualquer maneira. No Brasil, por enquanto, e Deus queira que não fique mais liberal essa lei, porque sendo a Constituição liberando ou não, existe aí clínicas e clínicas clandestinas aí fazendo aborto clandestino à torta e à direita, né? Então, para quem quer tirar a vida de alguém, eles não medem esforço, né? Pode ser legal ou ilegal, eles vão lá e tiram. Então, no Brasil, muitos pensam que ele é proibido, é crime de todo jeito, né, o aborto. Mas no Brasil não é considerado crime 3 fatores. O aborto espontâneo, né, que é aquela gravidez que a mulher não consegue segurar a criança, não é considerado crime. No Brasil, também questão de estupro, olha aqui. Se a mulher foi estuprada, ela tem a opção de ser acompanhada por um psicólogo e dar continuidade a essa gravidez e depois adotar a criança, né? Uma hipótese que o governo dá, ela ser acompanhada por psicólogos até a criança nascer e doar para um orfanato. A segunda hipótese dela, quando nascer a criança, muitas acontecem e fazem essa segunda hipótese. Muitas que vão com o intuito de doar a criança, quando veem a criança, né, que é um ser humano ali, que veio dela, elas
acabam ficando para ela e criando a criança. É uma segunda hipótese. E a terceira hipótese que o governo brasileiro dá, que é respaldado pela Constituição brasileira, é de depois que essa vítima é estuprada e ela descobriu que está grávida, ela tem o direito de abortar e a lei não penaliza, não é considerado crime. Então, olha, o aborto na questão do estupro, na questão natural, né, que é espontâneo, que a mulher não segura, e tem uma outra, quando a criança está em má formação, encefálica, se eu não me engano, quando tem má formação no cérebro, também não é considerado crime no Brasil fazer a remoção da criança, né, o aborto. Uhum. Então, para esses fins aí, no Brasil não existe pena, mas fora esses três que foi citado aí, o aborto, né, tirar a criança por qualquer que seja motivo, por falta de paternidade, por o pai ter abandonado, ou por falta de condição financeira, por ser uma gravidez indesejável, isso não é motivo para tirar a vida, né, no Brasil, e é considerado crime, com pena de 1 a 3 anos de prisão. Então, por enquanto no Brasil, irmão Gildo, respondendo à pergunta, é crime, é considerado crime o aborto que não seja dessa natureza ou espontânea, que a mulher perdeu naturalmente, ou que foi por vítima de estupro, né? E eles ainda dão essas primeiras hipóteses dela ser acompanhada pelo psicólogo quando a criança nascer, para não acontecer o aborto, né? Ela doar para um orfanato para depois ser adotado. Ou então criar, e na última hipótese eles permitem um aborto, né, através do estupro. E outra se a criança tem má formação encefálica, né, a criança que tem má formação no cérebro, e eles permitem então fazer a remoção dessa criança ainda antes dos 3 meses de vida. Glória a Deus, o assunto hoje é bem debatido, o assunto hoje é um pouco polêmico, né, pastor? Devido a alguns países já tá aprovando, né? Sendo favorável ao aborto, mas no Brasil, como você falou, ainda não é liberado, né? Ainda é crime, né? Ainda é crime. E mesmo quando for liberado, para nós cristãos é indiscutível. Continua do mesmo jeito. É indiscutível, não permitido. Por quê? Porque nós sabemos que a vida ela começa na concepção. Quando existe um potencial ser humano em formação ali, né, já a mãe descobre que está grávida ali, quer seja nos primeiros meses de vida, para nós é considerado um ser humano, sim. Como Davi disse, eu ainda era substância informe, eu ainda estava sendo formado e o Senhor já me conhecia. Glória a Deus. Está nos assistindo também, irmão Raimundo Nonato, Marcelo Bezerra. Louvado seja Deus, a paz do Senhor, meu irmão. Deus seja louvado na sua vida. Meu querido irmão Raimundo Nonato, ele sempre está conectado com a gente. E o pastor Elcio Martins também está conectado com a gente. Seja bem-vindo, você está no Que a Bíblia Diz. E o assunto é o cristianismo e o aborto. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, pastor. Essa pergunta é bem boa, viu? É possível acontecer o aborto no meio cristão, pastor? Por incrível que pareça, irmão Gildo, acaba acontecendo o aborto no meio do cristão. Sabe por quê? Porque, às vezes, pela religiosidade ou a pressão da família, né, o jovem, às vezes, ele é pressionado, e é um princípio bíblico, né? O sexo antes do casamento é considerado pecado para nós cristãos, né? E, às vezes, acontece de que muitas aí religiões ou que se dizem cristãs, né? O jovem, ele sofre essa influência, essa pressão, né, da sociedade. Às vezes eles acabam escondendo, omitindo diante da sociedade uma vida ativa, sexual, e quando às vezes acontece de uma gravidez indesejada, os dois ali, sem um aconselhamento do pastor ou dos próprios pais, acabam ali optando por fazer métodos, né, de tirar essa criança ainda nos primeiros meses de vida. Por incrível que pareça, irmãos, muitos aí, para esconder um pecado, acabam cometendo outro pecado maior, né? Para esconder um pecado, eles acabam cometendo um pecado ainda
pior, que é tirar uma vida, né, inocente. Às vezes por medo, né? Então, se existe alguém nessa situação, ou se você conhece alguém que esteja passando esse dilema, querendo esconder para se manter santo ainda, né? Para se manter um padrão como é que eu posso dizer, de santidade diante da sociedade, esteja escondendo e esteja pensando até em tirar a vida dessa criança para não demonstrar em pecado. Às vezes é porque tem um cargo, né? Às vezes é porque tem exerce uma influência e não quer transparecer esse pecado. Aconselhe, né? Se você conhece alguém ou passa por um momento assim, aconselhe que não é assim que se resolve as coisas. Procure o conselho de um pastor, de um pai, de uma mãe cristã. Se não são cristãos, seu pai e sua mãe, procure alguém maduro na fé para você ser aconselhado. Porque existe, irmãos. Muitos podem ficar pasmos, mas existe no meio cristão caso de aborto por conta de querer esconder e não deixar transparecer um pecado, acaba cometendo um pecado bem pior, que é o assassinato. É verdade, viu? Louvado seja Deus. Estamos já caminhando para o finalzinho do nosso programa, né? Mas o assunto está maravilhoso, o assunto está bom nesta noite. Somos gratos a você que está aí conectado com a gente desde o comecinho. Te convidamos a ficar aí na nossa companhia, porque Deus tem mais para você. E se você tem alguma pergunta a fazer, se você tem alguma observação, se você tem outro ponto de vista também, a gente está aqui para ouvir, né, pastor? Pode comentar aí à vontade, fazer uma pergunta, se a gente souber também a gente responde. A gente está aqui não trazendo uma visão científica, né, nem muito profunda sobre o tema, mas a gente está procurando trazer aqui uma visão cristã e o que a Bíblia diz a respeito, né? Não tem nenhum especialista aqui, então se a gente não souber também responder, a gente traz a resposta num próximo programa, né? Mas fique à vontade aí em participar. Louvado seja Deus. Como eu falei no começo do programa, a gente ainda está se adequando ao horário, a gente ainda está procurando um dia melhor. A gente começou esse programa fazendo aos sábados, né, pastor? Mas hoje é a primeira vez, né, que a gente faz na segunda. A gente já fez sexta-feira. E a gente está pensando numa possibilidade, né, de ficar na sexta às 8, né? A gente está estudando um melhor dia, um melhor horário também para se adequar a você que nos assiste, você que já tem aquele encontro marcado de todo o programa, você está aí conectado e a gente quer fazer o melhor para você, viu? Então a gente está se adequando, procurando um melhor dia, mas eu creio que está no controle de Deus. Já já a gente vai encontrar um dia certo e aí ficaremos até o final. Amém? Que você possa compartilhar essa programação, compartilha aí ainda essa live, porque o assunto está chegando ao final, mas o assunto foi bom e a gente vai deixar compartilhado aí, você pode estar vendo depois. A gente também criou um WhatsApp para o programa, se você tem alguma sugestão de tema, né, pastor? A gente também está recebendo sugestão de tema. Se você tem um tema aí bom e gostaria que a gente comentasse, falasse, você manda pra gente, a gente vai ver e aqueles que a gente achar que a gente pode colocar no ar, a gente está trazendo, né, pastor? Nosso WhatsApp é 0 operadora, né, 85 991 60 34 28. Esse é o nosso WhatsApp do programa. Se você quer falar com a gente durante o programa, né? Só lembrando que durante o programa você pode mandar sua mensagem, alguma pergunta. Mas agora para você deixar algum tema, sugerir algum tema, a gente está aqui durante a semana vendo os melhores temas para a gente falar com você. O irmão Nonato, ele diz no livro de Gênesis, né, 38, do 9 ao 10, diz que Deus matou Anon, né? Anon. Porque ele derramou o sêmen no chão. Deus fez isso porque ali já havia o escolhido, segundo uma visão teológica. Mas a razão disso foi porque deixa eu continuar lendo aqui. Aí, pastor. Onã não quis deixar descendência
contrariando a ordem, crescei e multiplicai. Agora está escrito em Levítico que a vida está no sangue, mas a criança passa a ter sangue a partir da 8ª semana, onde ela passa a ter vida, né? Glória a Deus. Nós vemos aí ele citando um texto que o nosso amado irmão Raimundo Nonato, que é verdade, é verídico esse texto bíblico de que era para ter descendência, né? A lei do levirato ali, o irmão tinha que dar continuidade à descendência do outro quando ele era ferido numa guerra ou morresse. Então era uma ordem, existia uma lei para isso também, uma lei ordenada pelo próprio Deus, a lei do levirato, que estava em vigor no tempo de Onã, e Onã decide desobedecer a Deus ali, né, para não dar descendência ao seu irmão. Ele, no ato sexual, ele tirava para fora, né, e expelia o sêmen no chão, né, para fora. Então, ele estava desobedecendo a Deus, porque era uma lei em vigor e ele tinha que dar continuidade ao seu irmão. Então, ele fazendo isso, Deus o castiga, como nosso irmão aí citou muito bem. Deus o castiga e ele morre por quê? Porque ele desobedeceu a Deus, né? Na questão de não dar descendência ao seu irmão, expelindo o sêmen, né? Na hora do ato sexual, ele tirava e expelia o sêmen no chão para não dar continuidade na descendência do seu irmão. Então ele desobedeceu a Deus e por isso foi penalizado. E na questão aí da continuidade, do que o nosso amado irmão comenta, ele diz que para medicina, né, no caso, eu acho que é medicina, a partir da 8ª semana, né, passa a ter sangue. Então, com 2 meses de vida aqui, né, 8ª semana, passa a ter sangue, né, na criança. Então, onde começa a vida? É uma pergunta que ele faz. Então, como eu li aqui no começo, né, eu acredito que assim que existe um ser humano em potencial formação, é onde para Deus é considerado uma vida e para nós também, seres humanos, nós cristãos consideramos vida. Como Davi expressa num de seus salmos, né, quando ele diz assim, olha, eu ainda era substância informe, eu ainda estava em formação, né? E a medicina também vai falar que só deixa de ser feto depois dos 3 meses, né? Que a criança está ali com seus dedos, tudo formadinho. Mas Davi disse que ele ainda estava sendo formado, meus ossos não ainda estavam todos formados. O Salmo vai dizer isso. Eu ainda estava em formação e o Senhor já escreveu todos os meus dias, né? Então, embora seja oculto para nós, um ser humano em formação, com 2 meses de vida, como nosso irmão comentou, mas para Deus os dias já estão escritos, né? Então já é um escolhido de Deus. Como Jeremias também diz, olha, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Então, para nós cristãos, eu acho que no momento da concepção, no momento em que se descobre uma gravidez, pode ter 2 meses de vida, pode ter 1 mês e meio de vida, é um potencial ser humano sendo formado. Então, para nós é oculto, mas para Deus ele já conhece, né, como conhecia Davi, né? Então, eu acredito que é considerado já pecado de assassinato, tirar essa vida, né? Então, embora ele ainda não tenha sido totalmente formado antes dos 3 meses de vida. Por quê? Porque Davi mesmo ele diz, olha, eu ainda estava sendo formado, eu ainda não estava, meus ossos ainda estavam sendo formados e tu já me conhecia. Então, essa é minha visão bíblica sobre essa pergunta, né? Sobre essa indagação do nosso irmão Raimundo Nonato, viu? Verdade. Espero que tenha ficado bem explicado, meu irmão. Louvado seja Deus. Nosso amado irmão Laírto José, ele está na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul. Paz do Senhor, meu querido. Irmã Tereza também está no Rio Grande do Sul. Um abraço aí, minha irmã. E o irmão Nonato completa aqui. Então, nesse caso, Deus abomina o aborto? Isso mesmo. Abomina, né, pastor? Com certeza. A Bíblia não vai dizer... eu não sei se ele estava pegando desde o começo. A Bíblia não vai ter um mandamento específico dizendo assim, ó, não abortarás. Né? Mas vai ter um mandamento dizendo assim, não matarás. Né? Então, nós considerando que um ser humano ainda em formação, como Davi disse, que ele ainda era substância informe, ele ainda estava sendo preparado, não estava totalmente formado, mas Deus já tinha o escolhido e Deus já o conhecia. Né? Então, partindo desse conceito aí, nós entendemos que a vida começa antes mesmo da criança estar totalmente formada, como na medicina diz, que deixa de ser feto depois com 3 meses, né? Com aproximadamente 3 meses. Mas para nós, antes dos 3 meses, ainda eu acredito que, como você citou aí, na 8ª semana ou antes, assim que é descoberto pela mãe, pelo pai,
que é uma potencial vida sendo gerada, já não pode ser interrompida essa vida, né? Então já é considerado pecado a palavra fugiu. Não matarás, pode ser considerado pecado de matar uma vida, né? Fugiu a palavra que eu ia trazer aqui. Glória a Deus. Aleluia. Estamos caminhando para o finalzinho. Já a última homicídio. Pergunta. Homicídio. A palavra que eu queria falar era essa. Fugiu da mente. Pode ser considerado como homicídio. Isso acontece. Matou alguém. Matou alguém. É homicida, né? Então, estamos indo aqui para a última pergunta, pastor. Mas somos gratos por você que está aí conectado ainda, viu? Com a gente. Estamos terminando já o nosso programa. Já vamos para a última pergunta. E essa pergunta é bem interessante, pastor. Quais as possíveis causas para que o mundo queira tanto que o aborto seja liberado, pastor? Permitido? Eu imagino, irmão, qual é a causa por isso? Pastor? Eu imagino que o mundo ele se encaminha aí para cada vez mais ficar distante de Deus. E eu acho que a família sendo afetada é uma estratégia do inimigo, destruir as famílias, né? Nós vemos isso lá na ideologia marxista, né? E começa movimento aí, onde as feministas, as pautas feministas são todas pregadas em cima dessas ideologias marxistas. Sim. De que acabando com a família vai destruir a burguesia, vai destruir a classe opressora do capitalismo e essa coisa toda. Então, eu acredito que essas pautas das que se dizem feministas, das mulheres que dizem meu corpo, minhas regras, na procura de um direito igual com os homens, né? Na procura de ter esse direito igual em todas as esferas. Então, olhando para a questão sexual também, elas querem esse direito igual. E existem homens aí que são tidos aí no mundo, né, pejorativo, como garanhão, que pega todas e faz sexo à torta e à direita sem se preocupar, né? E às vezes por essa falta de paternidade, muitas mulheres optam pelo aborto e as feministas acabam pegando essa pauta e dizendo assim, olha, a mulher ela tem que ter o direito de decidir ou não quando ter filho, porque o pai pode abortar, o pai pode abandonar e a mulher é obrigada a carregar essa criança. Então essa ideologia, né, do Satanás, do demônio, não demonizando tudo, mas essa daí né, essa ideologia do inimigo, porque ele quer destruir as famílias, ela tem sido implantada, irmãos, e tem sido intensificada com força nos últimos dias. Nós vemos isso aí quando a decisão foi favorável lá na Argentina pro aborto, né? E muitas feministas comemorando, lotaram praças, irmãos, para comemorar a morte de muitos e muitos inocentes que agora serão ceifados, né? Tirados da sua própria vida, não vão ter nem a oportunidade de vir ao mundo, de nascer. Então é uma ideologia que o inimigo tem imposto na mente de muitas que pregam esse feminismo, né? Esses direitos iguais e querem também participar desse direito de poder fazer sexo e sem se preocupar com a gravidez indesejada, sem ter que interromper planos e projetos porque vem uma gravidez indesejada. Então elas podem também ter o direito de tirar o filho na hora que quiser, sem motivo algum, né? Porque essa pauta também tem sido muito levada para dentro do Senado, em discussões políticas no Brasil, irmãos. Tem um movimento aí do inimigo mesmo trabalhando para que o aborto também venha a ser legalizado no Brasil, e isso os cristãos têm que estar atentos, porque às vezes muitos de nós somos coniventes. É uma questão de saúde pública, é uma questão de controle populacional, né? É uma questão de também não ter muitos filhos nas favelas dos pobres que não tem condição de sustentar, fazer muito menino. Não, existem outros meios mais baratos, existe também uma política que tem que ser uma política de planejamento familiar que tem que ser também discutida. Então, não existe, para quem quer matar, como eu citei no começo, dados aqui de pesquisas que falam que na classe média alta é onde tem o maior índice de aborto. A informação chega lá,
Se não chega lá na periferia, na favela, chega na classe média alta. E por que eles continuam abortando em massa? Né? Embora não seja legalizado, mas eles procuram meios aí clandestinos de abortar. Então, para quem quer tirar a vida, eles querem tirar a sua responsabilidade de lado. Para quem é irresponsável e prefere tirar a vida, não existe desculpa. Eles sempre vão inventar algo. Então, é algo que o mundo... Para responder a pergunta, eu acho que o mundo ele quer, como uma estratégia do inimigo, destruir a base de uma sociedade, né? A base do cristianismo clássico, que é a família, a base do conservadorismo, né? Então, eles querem afetar essa base. Por isso, eu acho que o mundo caminha cada vez mais para distante de Deus, a favor do aborto. E eu creio que também essa pauta aí é muito das que se dizem feministas, querem direitos iguais e querem fazer sexo à torta e à direita, sem se preocupar com as consequências, sem se prevenir e tirarem a vida. Eu acredito que seja mais uma irresponsabilidade também e uma artimanha do inimigo para desvirtuar as famílias, para acabar destruindo vidas antes mesmo de serem de virem ao mundo, né? É verdade. O irmão Nonato diz aqui que ele deixa um comentário, diz: a afirmação no mundo é a de que a população mundial deve ser diminuída pelo fato de que a Terra não terá mais possibilidade de mais pessoas. Nós temos mais de 8 bilhões de habitantes e só querem deixar apenas 500 milhões. É pouco, né? O diabo está trabalhando para isso. E os governos estão aderindo a este sistema diabólico. É um sistema mesmo sendo montado, né? Para aparecer aí um salvador da pátria, que para nós será o anticristo. Então, é algo que também não entra no nosso assunto aqui, na questão escatológica, mas nosso amado irmão tem razão. O mundo ele é um sistema diabólico mesmo, sendo implantado para que vidas venham ser ceifadas antes mesmo de terem a oportunidade de nascer, de vir ao mundo, né? Porque o inimigo sabe que se vierem ao mundo, o evangelho será pregado e pode ser um potencial ali também, ser humano que conheça a Deus, que conheça a Jesus, né? E o inimigo tem também pelejado grandemente para destruir as famílias, porque, irmãos, embora o pai possa abandonar e a mãe não tenha condição financeira de cuidar, tem a possibilidade de ser acompanhada e doar para um orfanato, né, essa criança, mesmo sendo uma gravidez indesejada. E às vezes não faz porque o inimigo trabalha na mente das pessoas para que ela, com raiva do marido, mate também a criança, né? E índices, estatísticas aí, que eu andei pesquisando nos últimos dias, falam que essas mulheres que cometem aborto, sem ser aborto espontâneo, que é uma causa que a mulher mesmo não consegue segurar, essa do aborto espontâneo, né, comparado com a que faz o aborto sem motivo assim de risco à saúde dela, né? E ela acaba optando mesmo por matar a criança, remover a criança. O índice de depressão entre essa mulher que não teve o aborto espontâneo, em depressão, ansiedade, de tristeza, até suicídio, é altíssimo, comparado com a que tem o que perde, e às vezes a que perde espontaneamente se sente mais culpada do que a que tira, né? Ela não sente a culpa de ter matado a vida, mas ela sente uma depressão, sente até vontade fica ali enclausurado, né? Porque o inimigo trabalha na mente dessas pessoas, destrói a vida da mãe, destrói a vida do inocente, de uma criança. E o inimigo tem trabalhado, irmãos, para destruir a família, e nós temos que estar atentos, né, quanto a essa questão. É verdade, pastor. Chegando o finalzinho, né? Caminhando os minutos finais. Está conectado com a gente Frank Dux. A paz do Senhor, meu querido. Então, o assunto hoje foi maravilhoso, né? O cristianismo e o aborto. Um assunto bem atual, um assunto bem discutido. E somos gratos pela sua vida, você que ficou aí conectado com a gente até agora. Vamos ficando por aqui, vamos agradecendo a cada um e pedindo a você que compartilhe ainda essa programação depois que a gente compartilhar aqui. Vai aí compartilhando, vai divulgando, porque esse assunto é muito bom e é necessário a gente ouvir, principalmente nós cristãos, né, pastor?
Vamos finalizar orando pela sua vida, orando pela vida de você que ficou aí conectado até agora. Alguma coisa mais a acrescentar, pastor Jonas? Eu acredito que não, irmão Júlio. Como eu citei aqui, não é a visão de um especialista, né? Sim. A gente falou sobre o que a Bíblia diz a respeito, né, da vida, da questão do aborto, né? A visão cristã, nós tentamos trazer uma visão cristã sobre o assunto e eu creio que ficou bem esclarecido, né? Louvado seja Deus. Vamos orar, agradecer a Deus, pastor. Amém. Convidar você nesse momento, se desligar do que você possa estar fazendo, né? Curve sua cabeça, chame o Senhor para perto de você aí e nesse momento ore juntamente conosco. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por mais um programa, queremos te agradecer por mais um assunto, Deus, nós queremos te agradecer por ter aberto nossa mente, Senhor, para poder falar do que diz respeito ao teu reino, do que diz respeito ao crescimento da tua palavra. Então, Senhor, também te peço, Pai, abençoa a vida daqueles que nos escutam, daqueles que nos assistiram, daqueles que irão ver esse programa depois. Abre o entendimento, que o Senhor possa trabalhar na mente e no coração deles, Senhor, pois nós sabemos que o mundo, Senhor, está sendo implantado uma ideologia diabólica, maligna, a qual a vida cada vez mais é mais banalizada e tem tido menos importância. Desde a geração, desde o ventre, as pessoas, o mundo tem se tornado mal ao ponto de não querer dar nem oportunidade para aqueles inocentes que, sem culpa alguma, da irresponsabilidade de pai ou de mãe, ou de casos de pecado do próprio pai, né, de erros como estupro, possam vir a nascer. E o mundo tem querido, o inimigo tem querido desvirtuar a família, tem querido tragar essas vidas ainda no ventre, Senhor. E nós sabemos que não é da tua vontade isso, que o Senhor possa abrir nossa mente, que nós não venhamos ser coniventes, nem concordar com essas ideologias, com esses pensamentos malignos, mas que nós venhamos ser crentes, cristãos, firmados, sabendo, convicto daquilo que nós cremos e que tua palavra, ela é contra o aborto, que tua palavra, ela é contra o assassinato e que o Senhor abomina essas práticas, que é considerado como pecado na Bíblia Sagrada. Então abre o nosso entendimento, faz-nos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento de Deus. É isso que nós pedimos e já te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Fique todos na paz do Senhor. Fique atento aí no nosso Facebook do Ministério de Homens, que a gente vai estar divulgando o dia certo, o horário certo, né, pastor? E que você possa ficar atento aí, que a gente vai encontrar o melhor dia e o melhor horário. Fique todos na paz do Senhor e até o próximo programa, em nome santo de Jesus.